os próximos lançamentos que estão chegando pra gente muito em breve. Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre os lançamentos que estão chegando muito em breve. A gente tem muito livro bacana, as editoras estão dando o nome e eu separei alguns desses livros pra falar um pouquinho com vocês. Vou começar falando com vocês sobre os suspenses e os thrillers, porque eu tenho também depois um pouquinho, acho que de fantasia, distopia, um outro drama, mas focado sempre no suspense e no thriller. Eu já peguei meu outro telefone aqui, uma colinha, porque são muitos livros e eu vou precisar dar uma olhadinha aqui para conseguir falar para você. Vou começar falando então de O Guia de uma Sociopata para um Casamento Bem-Sucedido. Esse livro está chegando pela editora Faro, com 336 páginas no dia 15 de maio. Aqui nós vamos conhecer a Lala Rock, que é uma mulher assim impecável. Ela ajuda o marido a se impulsionar ali no trabalho de advocacia, ela consegue garantir uma vaga numa escola particular muito incrível para sua filha e ela também esfaqueia 7 vezes um homem na sua sala de estar. Durante aí a sua vida como mãe, como esposa, ela administra todas as tarefas muito bem, ela é a mãe do ano, ela é uma esposa excelente, cuida muito bem da casa, mas ela também faz aí algumas transgressões, ela comete aí uns pequenos delitos, e após então ela esfaquear esse homem 7 vezes seguidas, a polícia vai até a casa dela então com algumas perguntas. E é ali nesse momento que ela percebe que para conseguir manter, né, a vida perfeita que ela tem junto com essas outras, né, atividades extracurriculares, ela vai precisar ser muito calculista, muito fria em tudo que ela fala, em como ela age, em como ela faz. Eu achei que esse livro ele tem mais ou menos uma ideia aí de Querida Deb, sabe? Aquela mãe perfeita, esposa perfeita, na família perfeita, mas que também faz algumas coisas aí de caráter meio duvidoso. A Esposa e a Viúva tá chegando pela editora School, com 256 páginas, e aqui nós vamos conhecer uma ilha pequena, uma ilha remota, e basicamente 2 mulheres. A Kate é uma viúva que está passando aí por um momento de luto, com uma dor muito profunda após descobrir algumas coisas envolvendo seu falecido marido, e a Abby é uma mulher que a sua vida vira de ponta cabeça quando ela é obrigada a confrontar alguns segredos envolvendo seu marido. Essas 2 mulheres, em determinado momento, elas vão se encontrar e elas vão colocar ali pratos limpos na mesa e vão começar a descobrir muitos segredos envolvendo seus maridos e o local onde elas moram. O Sítio do Marcos Barcelos, com 208 páginas, está chegando pela Faro Editorial. Pedro é um homem em pedaços desde que a sua esposa, Lúcia, desapareceu. A mesma mulher que, quando era criança, ele chamava de Narizinho. Pois é, gente, aqui a gente vai ter um remake, uma releitura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas uma versão tanto quanto macabra. Para tentar salvar o que restou de sua família, o Pedro se obriga a voltar ao local onde tudo começou, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu achei super interessante, eu tô super curiosa para conhecer, né, o que o Marcos Barcelos recriou aí com a nossa história de infância. Freida McFadden está chegando com 2 novos livros. O primeiro é Ala D, que está sendo publicado pela editora Record. Ele chega no dia 15 de junho com 294 páginas. Aqui nós vamos conhecer a Amy, que é uma estudante de medicina, até que ela é designada para um estágio numa ala psiquiátrica extremamente perigosa. Lá ela descobre que o colega de trabalho dela é nada mais nada menos que seu ex-namorado. Freida sendo Freida. Também tem uma sala em específico, um quarto em específico, que abriga o mais perigoso dos pacientes dessa ala psiquiátrica. E ela começa a ouvir sons e barulhos vindo de dentro desse quarto, até que ela descobre que tanto pacientes como a galera ali que trabalha tá desaparecendo sorrateiramente. E aí a gente já sabe que vai vir algo muito cabuloso, porque a Freida adora fazer isso. Gente, eu acho que é o primeiro livro dela dentro de um hospital psiquiátrico, e eu falo pra vocês, assim, particularmente, que hospital em si, mas o lado psiquiátrico ali, a ala psiquiátrica me deixa um pouquinho claustrofóbica, eu tenho um pouquinho de medo, então assim, eu tô curiosa pra ver o que a Freida vai criar aí nesse universo. Outro livro que tá chegando também, com 304 páginas pela editora Arqueiro, é A Ex, também da Freida McFadden. E nós vamos ter um daqueles livros da Freida que às vezes eu amo e às vezes eu odeio. Nós vamos conhecer a Cassie, que junto com uma amiga ela administra a livraria que os avós deixaram pra ela, né? Ela herdou essa livraria. Só que a livraria tá indo de mal a pior, ela tá passando aí por uns bocados bem ruins e ela não consegue, né, se concentrar, prestar atenção, até que o bonito, charmoso, carismático e querido Joey entra na livraria e aí é amor à primeira vista. Pois é, gente.
Só que tem um pequeno porém, o Joey, ele tem uma ex-namorada, Francesca, que eu acho que ela não superou muito bem esse término deles. Conforme a Cassie e o Joey vão se envolvendo romanticamente, coisas estranhas começam a acontecer, a Cassie começa a se sentir observada e perseguida, e pode sim ser a Francesca que está fazendo tudo isso. É um daqueles livros que eu vou te falar assim, ó, Afraida. É complicado, gente, complicado. O Segredo da Paciente, da Lorraine White, está chegando pela editora Excelsior, dia 5 de junho, com 416 páginas. Aqui nós vamos conhecer um penhasco em Story Cove, e no fundo desse penhasco tem um corpo. Nós vamos ter duas mulheres que estão em extremos opostos dessa história. A primeira é a Lily, que é uma psicoterapeuta que tem toda a vida sob controle, muito bem sucedida, conhece todo mundo, uma pessoa, né, da sociedade ali da cidade. Do outro lado, nós vamos ter a Arvin, que é uma mulher que recém chegou à cidade com seu filho, uma mulher super problemática, instável, que não conhece ninguém. Só que a partir do momento que esses mundos se cruzam, a Arvin parece saber muito a respeito de todas as pessoas e principalmente os segredos da Lily. Procura-se Aquela Garota, da Mari Kubica, tá chegando no dia 25 de maio pela editora Planeta. Com 320 páginas, aqui nós vamos ter uma história de desaparecimento. Shelby é a primeira mulher a desaparecer. Poucos dias se passam e mais um desaparecimento acontece. Dessa vez, a Meredith desaparece junto com a sua filhinha de 6 anos, a Delilah. 11 anos depois desses 3 desaparecimentos, a Delilah reaparece inesperadamente. Todo mundo quer saber o que aconteceu, por que essas 3 mulheres foram levadas, que a Delilah tenha respostas, mas ninguém está preparado para a verdadeira resposta de tudo isso. Perseguição Mortal chegou para nós pela editora Rocco no dia 30 de abril. Com 256 páginas, nós vamos conhecer a história da Brooke. Ela parece ter a vida perfeita, tudo sob controle, por mais que ela tenha passado por um incidente bem grave alguns anos atrás. Ela quer manter as notas impecáveis, a vida impecável para passar na universidade dos seus sonhos. Até que em um dia, uns amigos convidam ela para ir na beira de um lago, acender uma fogueira e passar um tempo de bobeira. Só que é aí que uma perseguição acontece em uma estrada isolada que deixa Brooke completamente apavorada. E essa perseguição vai trazer à tona todos os seus piores segredos e principalmente a história daquele incidente que deveria ter ficado para trás anos antes. Sociedade de Mentiras está chegando pela editora Astral com 384 páginas. Aqui nós vamos conhecer a Maya, que há mais de 10 anos ela se formou na Universidade de Princeton. Ela retorna então para a universidade para comemorar a formatura da sua irmã Naomi. Porém, nessa trágica noite, a Naomi é encontrada morta e tudo indica que foi um acidente. Mas a Maya não acredita tanto assim, então ela começa a investigar a vida da irmã ali na Universidade de Princeton e ela descobre que, na verdade, a Naomi tinha entrado para uma seita que a Maya também tinha feito parte 10 anos atrás. E isso acende uma red flag bem grande na cabeça dela, que talvez o assassinato da Naomi seja um assassinato e não um acidente. Agora um suspense com um pezinho no drama, a Liane Moriarty está trazendo para nós um novo livro que é O Último Instante. Chegando pela Intrínseca com 464 páginas, aqui nós vamos conhecer uma senhora que tem um surto em um voo. Durante um voo ali, essa senhorinha ela começa a disparar dias de morte, datas de morte, maneiras de morte para todas as pessoas que estão ali. Ela começa a apontar para os passageiros e falar quando que essa pessoa vai morrer e como que ela vai morrer. Algumas pessoas acham que ela é simplesmente uma senhorinha caduca que está tendo um surto ali, e outras começam a ficar curiosas, até fazendo fila para perguntar para ela, né, se questionar quando que vai ser a sua própria morte. Ninguém dá muita bola, os dias e os meses passam e as pessoas até esquecem aquele evento ali dentro do avião. Porém, uma pessoa que estava lá acaba morrendo exatamente no dia e da maneira que essa senhora falou. Alguns meses se passam e novas pessoas começam a morrer da maneira que essa senhorinha disse dentro do voo. E aí, como é que fica agora? Ela era ou não uma vidente? Essas coisas estão sendo só ocasionadas pelo destino? É só coincidência ou tem algo mais por trás? O apelo final está chegando no dia 30 de maio pela editora Gutenberg. 432 páginas, nós vamos conhecer a pequena cidade de Lockwood. Tudo começa com a chegada de 2 novos moradores e finaliza com uma morte bem trágica. Uma pessoa já foi presa por esse crime, mas o advogado acredita que o verdadeiro culpado ainda está solto. E aí nós vamos conhecer Charlotte e Fanny, 2 estudantes de direito que vão acabar investigando toda essa situação e descobrindo muitos segredos ali dentro da cidade. Esse parece um daqueles cozy mystery, sabe? Estilo Agatha Christie, porque vai ter um assassinato e muitas pessoas envolvidas. Eu gosto desse estilo de livro. A Mulher de Preto, de Susan Hill, um clássico do gótico. Acho que todo mundo conhece essa história. Aqui nós vamos conhecer Arthur Kipps, que é um advogado que vai ser designado para ir para uma cidadezinha remota resolver o caso ali do falecimento de uma cliente.
Só que é dentro dessa casa, perto de um pântano, que algumas coisas estranhas vão começar a acontecer. Psicopata vitoriana, onde nós vamos conhecer a Winfrey. Ela é uma governanta super decente, com seus modos muito bem refinados, que acaba de chegar na nova casa que ela vai ali governar. Porém, por trás das cortinas pesadas, ela esconde vários segredos e muitas pontas afiadas. Esse livro, gente, eu tenho muita vontade de ler ele desde que eu vi algumas gringas comentando sobre, então assim, eu tô super curiosa. E ele é bem curtinho também, ele tá chegando com 192 páginas. Por último, nessa coleção com 320 páginas, temos A Criatura do Jardim. Estamos em Londres, na era vitoriana, e aqui nós vamos conhecer dois indivíduos. O Simon e o Gregor vivem dentro de cúpulas de vidro, conduzindo o que eles gostam de fazer. Enquanto Simon trabalha ali na taxidermia de coisas que já morreram, Gregor gosta de cultivar plantas dentro da sua estufa, até que ele descobre que talvez a natureza possa ser manipulada e transgredida de outras maneiras. Vamos tomar uma aguinha, gente? Vamos pegar uma aguinha. Tá começando a ficar escuro, mas eu tô acabando, eu prometo. Só tenho mais 4 livros e aí vocês estão livres pra ir lá na Amazon colocar todos eles nas suas listinhas, certo? Você Me Matou Antes, do John Marrs. Esse livro aqui, ele promete super. Porque eu já li ele, gente. Eu já li ele em inglês e é um livro muito interessante. Aqui a história começa com uma mulher que tá dentro de uma fogueira sendo queimada viva. Alguns dias se passam, então, e nós voltamos ao passado, onde nós vamos conhecer 3 mulheres, 3 histórias diferentes, e enquanto a gente vai conhecendo as histórias delas, a gente vai tentando descobrir qual delas que está queimando no início do livro. Ele é um thriller bem frenético, com muitas coisas acontecendo, e John Marrs sempre cumpre o que promete. Como Vivi Meu Glorioso Fim, da Bella Mackie, a mesma autora de Como Matei Minha Querida Família, também pela Dark Side, tá chegando no dia 18 de maio com 336 páginas. Aqui nós vamos conhecer Anthony, que ele morre na sua grande e luxuosa festa de 60 anos. Mas a morte para o Anthony não é o fim, ele é obrigado a reviver toda a sua vida e tudo que ele deixou para trás. Obrigado a viver um tipo de pós-vida burocrática e muito tediosa, o Anthony vai ter que assistir tudo que ele deixou para trás durante os seus 60 anos. Uma Estrada para o Inferno, do Jack Ketchum, mesmo autor de A Garota da Casa ao Lado. Traumático, né? Eu sei. Ele tá chegando no dia 5 de junho, também pela Dark Side, com 240 páginas. Carol conseguiu fugir do ex-casamento, onde ela não era nem um pouco feliz. Para conseguir se ver completamente livre do marido, ela teria que tomar algumas atitudes bem drásticas. E aí que o novo namorado, o novo parceiro dela, decide ajudar ela a se livrar do ex-marido. Porém, alguém viu eles. Eu acho que vai ser um thriller muito sangrento, dada a escrita do Jack Ketchum. Tô bem curiosa pra saber aí o que ele vai aprontar nessa nova história. E por último, está chegando Os Demônios, do Joy Abercrombie, gente. Ele chega no dia 23 de junho pela editora Aleph, com 623 páginas. Aqui nós vamos ter um desafortunado sacerdote que vai ter que se juntar a uma trupe de assassinos, praticantes das artes das trevas e de monstros horríveis. Mas tudo isso é em prol de um ato maior. Eles vão ter que servir de guarda-costas para uma ladra que tá indo para um outro local muito perigoso. E, gente, todo mundo que eu vejo que já leu esse livro fala que ele tem um humor ácido no meio de toda essa situação, porque é um sacerdote com seres das trevas fazendo ali, né, o guarda-costas de uma ladra. Então, assim, tô bem curiosa por esse livro, eu acho que ele promete bastante, eu vejo muita gente falando bem e realmente eu tô muito curiosa. Bom, é isso, galera. Eu poderia trazer aqui mais 10 livros, mas tem alguns ainda que vão ser lançados pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Coloca todos esses livros no carrinho de vocês. Eu não costumo falar muito sobre as sinopses, eu dou aí o básico, então se vocês quiserem dar uma lida na sinopse na Amazon, fiquem à vontade, mas assim, eu acho que o mínimo é o suficiente pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!